Sejam todos bem-vindos à nossa penúltima aula. Estamos quase concluindo o nosso curso de Teoria do Estado Moderno e Contemporâneo. Eu sou o professor Luiz Fernandes Garbosa, como vocês sabem, e nós estamos nos dedicando nessa aula a, rapidamente, falar um pouco sobre o tema da proteção do Estado. Esse é outro tema que normalmente não aparece de maneira mais explícita nos cursos, nos manuais, nas obras voltadas ao estudo do Estado, mas é um tema importante. Proteção do Estado significa, essencialmente, um conjunto de mecanismos que visam garantir a própria existência, a própria continuidade do Estado. Então, é algo que me parece absolutamente essencial para a compreensão do Estado. Se nós tomarmos essa expressão, proteção do Estado, de uma maneira bastante ampla, nós vamos incluir uma série de coisas aqui. Por exemplo, a guerra. A guerra é um meio de proteção do Estado. Quando o Estado é um princípio muito antigo, aceito tanto na filosofia política quanto no direito internacional público, né? Um princípio segundo o qual, quando um Estado é agredido e tem a sua existência ameaçada, por exemplo, por outro Estado, esse Estado pode reagir, né, pela força e pode tomar as medidas bélicas necessárias para a sua preservação. Então, de uma maneira mais ampla, né, vários temas, inclusive a guerra, entrariam aqui, mas nós não vamos nos dedicar com tanta amplitude a esse tema. Nós vamos tocar algo mais específico, mais delimitado, que é a proteção do Estado na ordem interna, no que diz respeito à preservação da sua existência e à sua continuidade. Nós já vimos que os Estados são sociedades políticas criadas para durar por um período indeterminado de tempo e, portanto, eles normalmente contemplam mecanismos para enfrentar situações de emergência, para enfrentar situações excepcionais e para conseguir exatamente garantir a sua continuidade. E é exatamente disso que se fala quando se fala nesses mecanismos de proteção do Estado. São várias as expressões que se usam. Genericamente se fala em estado de exceção. Às vezes se fala estado de sítio, estado de defesa, lei marcial. Todos esses conceitos estão conexos, mas não se confundem. E todos esses conceitos, de alguma maneira, conversam entre si. Então, nós vamos dar algumas noções gerais aqui que são importantes. Primeiro, o que é esse mecanismo de proteção do Estado? Normalmente a gente chama de estado de exceção. Ele consiste no estabelecimento, na suspensão de parte da ordem constitucional e no estabelecimento de uma situação temporária de exceção, como o próprio nome diz, uma situação excepcional, justificada com base em algum tipo de comoção, algum tipo de incidente grave que possa pôr em risco a própria existência do Estado, como dito. Então vamos imaginar que existe um movimento insurreicionista, uma tentativa de revolução ou algo assim, uma tentativa de um movimento separatista tentando promover a secessão de uma parte do território do Estado e assim por diante. É nesse tipo de uma guerra civil se instaurando, algo assim. É nesse tipo de situação que é possível decretar-se esse Estado, que genericamente nós podemos chamar de Estado de exceção. Normalmente essa prerrogativa é do chefe de Estado, não é? Normalmente existe um controle do parlamento ou do órgão legislativo que vai verificar se esse estado de exceção foi deflagrado de maneira constitucional ou não. As constituições normalmente estabelecem situações nas quais o estado de exceção pode ser deflagrado, e normalmente são os parlamentos, que têm a competência para controlar esse estado de exceção. E durante esse estado de exceção, como dito, uma parte da Constituição estará suspensa. Então, por exemplo, é normal que se suspendam vários direitos. Por exemplo, liberdade ambulatória, direito de ir e vir, de circular livremente no território nacional pode ser suspenso temporariamente, justamente para impedir a articulação dos movimentos que põem em risco a existência do Estado, a ordem democrática, a ordem constitucional, enfim. Por exemplo, certas liberdades, como inviolabilidade do sigilo de correspondência ou das comunicações telefônicas, podem ser restringidas, exatamente para facilitar que os agentes estatais possam verificar, interceptar correspondências, interceptar comunicações telefônicas e desarticular movimentos contra a ordem constitucional ou contra a própria existência do Estado, por exemplo. Então, nesses casos também é uma suspensão de algumas normas constitucionais. E por aí afora. A amplitude dessa suspensão varia muito. Em alguns estados a amplitude é maior, em outros estados a amplitude é menor. O tempo, são sempre medidas temporárias. O tempo pelo qual esse estado de exceção pode ser deflagrado e mantido é variável. Pode ser maior ou menor. Mas, de modo geral, todos os estados contemplam em suas constituições ou na sua legislação as hipóteses, os casos nos quais se entende que há um risco à existência do Estado ou um risco à ordem democrática, à ordem constitucional, que autoriza determinadas autoridades, normalmente o Poder Executivo, a deflagrar esse estado de exceção, que às vezes é chamado de estado de sítio, estado de defesa. No direito brasileiro tem uma especificidade de cada um desses temas, são espécies do estado de exceção, estado de sítio e estado de defesa. Não vai dar tempo de explorar isso aqui, não é nosso objeto, isso é um tema de direito constitucional positivo brasileiro, mas
A terminologia varia. Nos Estados Unidos, por exemplo, se fala em lei marcial, significa mais ou menos a mesma coisa, uma lei de guerra, ou seja, numa situação de guerra, existem medidas excepcionais que são autorizadas. Medidas que em situações de normalidade não seriam permitidas. A ideia é essencialmente a mesma da lei marcial. Esse instituto, da lei marcial não, do estado de exceção, como nós vimos explicando, né? Às vezes isso é chamado também de estado de emergência. Surge uma situação de emergência, como dito, secessão, golpe de Estado, revolução, insurreição armada, seja lá o que for, e aí diante dessa situação de emergência que coloca em risco a continuidade do Estado, se torna possível uma suspensão parcial da ordem constitucional para a adoção de medidas excepcionais necessárias naquelas circunstâncias à garantia do Estado. Por isso, proteção do Estado. A ideia principal desse estado de exceção é a proteção do Estado. Esse instituto, ele tem uma origem muito antiga. Ele registra pelo menos origens no direito, no sistema político romano da antiguidade. A ditadura romana era exatamente o que a gente chamaria de estado de exceção. A ditadura romana não tem nada a ver com a ditadura no sentido moderno. Ditadura no sentido moderno, como nós sabemos, descreve normalmente um estado, um sistema autocrático, né? Um estado autoritário, normalmente, no qual o poder foi obtido com um golpe de Estado, com uma quartelada, ou seja, foi obtido pela força, e não por um processo democrático. Né? Normalmente é isso que nós chamamos de ditadura, como nós vimos na aula específica voltada para essa temática dos regimes, né? Na primeira aula relativa aos regimes. Em Roma, a ditadura não significava isso. Ditadura significava que, em situações de grave comoção interna que colocavam em risco a existência da república ou do império, um determinado indivíduo era escolhido para exercer essa magistratura, esse cargo de ditador. Né? E esse cargo de ditador significava que eram outorgados a esse indivíduo uma série de poderes excepcionais, poderes muito amplos, mais ou menos o que a gente tem depois no desenvolvimento dessas figuras do estado de exceção. Ele podia então tomar medidas excepcionais necessárias à garantia da continuidade da sociedade política romana. Então a ditadura romana, cujo conceito, como a gente viu, não se confunde com a ditadura no sentido moderno, ela é a precursora histórica clássica para esses institutos que genericamente nós chamamos de estado de exceção, que às vezes é chamado de estado de defesa, estado de sítio, estado de emergência ou lei marcial, que é a suspensão parcial da ordem constitucional, tá? Para a tomada das medidas excepcionais necessárias à proteção do Estado. Essencialmente é isso. Ok, pessoal? Então, nós finalizamos por aqui essa aula e só falta, na nossa última aula, fazer algumas reflexões sobre o Estado na ordem internacional. Obrigado e até lá.